o plano subjetivo e literário. Nós vamos querer entender alguns aspectos positivistas da obra ou da vida do personagem, né? Que Macabeia é uma nordestina que vai para o Rio de Janeiro, lá será devorada por essa cidade, e Macabeia vai ter aquele destino de todo migrante que sai e chega dentro de uma cidade no mundo capitalista e encontra toda uma cidade contra ele. Aí você pergunta, contra ele como? Em que aspecto? Porque ele chega subempregado, ele chega semi-analfabeto, mão de obra desqualificada, e as consequências de que a cidade não vai recebê-lo, vai jogá-lo para a periferia, ali ele vai para uma vida de uma subvida, subhumana. Macabeia, como muitos outros tantos, como diz Rodrigo S.M., como muitas moças que ficam em quartos de pensãozinha de periferia, dividindo camas, ou então atrás de balcão trabalhando até a estafa, sem ter a quem reclamar, se é que tem a quem reclamar. E a pobre Macabeia, como subempregada, ganha um salário muito inferior, muito abaixo do salário mínimo, e só vai ter condição de comer um cachorro-quente com uma Coca-Cola por dia. E que consequências teria uma pessoa dessa, uma dieta desta forma? Obviamente, fruto de toda uma desigualdade, é um processo que vem de muitas coisas juntas. Mas hoje nós vamos falar mesmo do que as consequências físicas, né, que Macabeia poderia sofrer sendo subnutrida desse jeito, porque depois ela vai contrair uma tuberculose, né? E será que essa tuberculose seria fruto também de todo esse processo? Aí a gente vai ver que até a doença tem uma implicância social. Todo esse processo de miséria que Macabeia passa vai culminar com a subnutrição e mais tarde com a tuberculose. E nós estamos aqui com uns colegas para falar sobre isso, sobre as consequências físicas que Macabeia vai sofrer. Vamos lá, Ivo. Bem, existe alguma relação entre a tuberculose e a subnutrição? Se a gente parar um pouquinho para pensar aqui, existe uma relação muito forte, muito forte. E antes de responder essa pergunta sobre a questão da subnutrição e tuberculose, é necessário a gente lembrar que a tuberculose ela é causada por uma bactéria, Mycobacterium tuberculose, ou conhecida vulgarmente como bacilo de Koch. Veja bem, essa doença ela é transmitida através de espirros e tosse que contém gotículas de salivas contaminadas por esporos dessa bactéria. Então, essa transmissão, junto com a subnutrição, que se a gente for observar aqui no computador, por gentileza, se a gente observar aqui no computador, os índices de tuberculose é maior aonde? Na África. Vejam que nos países desenvolvidos, como Estados Unidos, Austrália, esse índice ele já não é tão evidente. Mostrando aí na África, você pode perceber que está mais amarelinho. Existe uma carência nutricional muito grande na população que vive nesse continente. No Brasil, você já está percebendo que a cor é meio esverdeada. Então, é maior do que o índice de tuberculose, é maior do que nos países desenvolvidos e um pouco menor do que nos países do continente africano. Então, qual é a relação disso aí? Antes da gente ir para a relação, vamos ver primeiro a primeira fase da doença. A doença tem uma fase que é conhecida como processo inflamatório. Você inala os esporos de bactéria, eles vão para o pulmão. Chegando lá, o sistema imunológico impede o avanço da doença e estabelece uma proteção futura, que é conhecida como memória química. O professor Josivan falou que a personagem ela tinha um aspecto muito interessante. Qual era? Se alimentava de cachorro-quente e Coca-Cola. Esse tipo de alimentação ela é rica em carboidratos, né? Mas pobre em fontes proteicas. Então existe uma carência de proteína, existe uma carência de aminoácidos. Veja bem, vestibulando, olha só. Existe uma diferença muito grande em se alimentar e se nutrir. Ela, ao comer uma Coca-Cola com um cachorro-quente, ela se alimentava, a fome dela passava. Mas ela estava, em termos, tinha carência nutricional. Proteica, vitamínica, de sais minerais, etc. E essa carência proteica diminui exatamente o quê? A fonte de aminoácido para a produção de anticorpos. Então, voltando aqui no computador, por gentileza, a gente vai ver o seguinte, olha só. A carência de
aminoácido para a síntese de anticorpos, vai enfraquecer o sistema imunológico. Enfraquecendo o sistema imunológico, ele não vai poder impedir o avanço dessa doença. Sendo assim, ele passa para exatamente o quê? A segunda fase, que é a fase da tuberculose primária. Acontece exatamente 15 dias após a infecção por esses bacilos. A grande característica dessa fase é exatamente a tosse seca, aquela tosse de cachorro, aquela tosse, pessoal, que não para. Se você tem uma tosse que dura mais de 7 dias, fique preocupado. Isso aí poderá ser um sintoma, tá certo, de tuberculose. Passando dessa fase primária, onde os bacilos se multiplicam e formam pequenos nódulos no pulmão, nós vamos entrar na terceira fase. Essa fase, sim, é aquela fase que caracteriza, tá certo, o tuberculoso. Lá, o tuberculoso do mal do século, professor Josivan, lá do romantismo. Então, veja só, é a tosse sangrenta, que é exatamente ocorrido através do aumento das lesões. Essa figura aqui está mostrando muito bem isso aí. No primeiro momento, a inalação dos bacilos, no segundo momento, a infecção, e no terceiro momento, nós estamos vendo aqui, lá o camarada tossindo aí, com os pontinhos pretos no pulmão. Esses pontinhos pretos no pulmão representam exatamente as cavernas pulmonares, né? Adiante, pessoal, veio uma pergunta. Por quê? Por que o bacilo prefere o pulmão? Tá certo? E por que o bacilo não infecta outra parte do corpo? Por que especificamente o pulmão? O pulmão, pessoal, é uma área rica em oxigênio, tá certo? Exatamente por ser onde ocorre a hematose. E essa bactéria, a explicação dessa especificidade na infecção está relacionada exatamente ao metabolismo dela. Essa bactéria, ela exige uma alta quantidade de oxigênio para poder se multiplicar. Então, o local do corpo onde existe uma grande incidência, um grande teor de oxigênio, é exatamente aonde, pessoal? No pulmão. Então, está aí a resposta para essa questão. Então, você que está em casa acompanhando, preste atenção. Nós já vimos quem causa a tuberculose, que é o bacilo de Koch, ou Mycobacterium tuberculose. Você já viu o modo de transmissão, que é através de inalação de gotículas contaminadas a partir de bacilos, tá certo? Nós vimos as fases da tuberculose, que é a fase inflamatória, de infecção, a outra fase, a primária, e a outra fase da caverna tuberculose. Nós vimos que a subnutrição está relacionada exatamente ao fato de que pobre com carência de aminoácido vai impedir a formação de anticorpos, que isso aí vai, de uma certa forma, contribuir para o aumento para a passagem do fase da tuberculose. E agora nós vimos a questão do porquê o bacilo ele tem a preferência pelo pulmão. Para finalizar esse nosso conteúdo, olhando aqui para o computador, né, mostrando aqui um pouquinho, nós vamos ver exatamente que a tuberculose ela é tratada a partir de antibióticos. Se você perceber bem aí na tela, tem assim, receita ineficiente. O que os comprimidos não conseguem exterminar. Hoje, pessoal, com exatamente o uso abusivo de antibiótico e muitas vezes interrompendo o tratamento, o paciente tem contribuído para o aumento da resistência de antibióticos. E esse aumento na resistência de antibióticos tem contribuído principalmente na questão do tratamento. O tratamento hoje da tuberculose está tendo um problema sério, que é esse aumento da resistência, causado principalmente pelo uso errado de antibióticos, como, por exemplo, você parar no tratamento. Alguns alunos falam, professor, toda a vida que eu estou tomando antibiótico, tem um churrasco no fim de semana. E aí, você não pode beber, porque isso aí vai atrapalhar exatamente o funcionamento desse medicamento. Tá certo? Então, uso abusivo, interrompendo o tratamento no meio da dosagem e, principalmente, pessoal, o aumento da variabilidade, causado pelas recombinações que existem entre as bactérias e a mutação. Tá joia?